Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nossa aula de produção textual. Semana passada corrigi os exercícios e deixei para hoje, para vocês realizarem, corrigir hoje, exercícios sobre pontuação. Eu falei que eu não ia trazer regras de pontuação, mas nós iríamos perceber a importância da pontuação, da vírgula, dentro dos textos. E assim ocorreu. Vamos lá. Eu deixei a página 99 até a página 102, número 3. Então, vamos corrigi-la. Página 99, pontuação. 1. Leia um trecho de uma crônica escrita por Afonso Romano de Santana. Então, tá aqui a crônica. Cadê o papel carbono? A. Há um sentimento de nostalgia expresso nessa crônica. Destaque alguns trechos em que isso fica evidente. O que é nostalgia? É saudade. Então, qual é o trecho que marca essa saudade? Logo no início do primeiro parágrafo. Outro dia tive saudade do papel carbono. Eu tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. Então, coloquem as aspas e escrevam essa primeira parte do parágrafo. Isso é nostalgia, é saudade. B. Com que função os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo da crônica? Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado nesse trecho? Então, o parágrafo que ele está se referindo está aqui. Facilita as pesquisas. Abre parênteses. Para quem não precisa ir fundo no assunto. Fecha parênteses. Então, para que serve? A primeira pergunta. Para poder intercalar o pensamento, o comentário, melhor, nem pensamento, o comentário do escritor, da pessoa que está escrevendo no interior da oração, ok? Então, para poder intercalar um comentário da oração. E isso vai ocorrer como? Com o parênteses. Tem a oração, abri um parênteses como se estivesse colocando uma outra oração aqui dentro. Coloquei o parênteses. No lugar desse parênteses, eu posso colocar o travessão. Inicio com travessão e fecho com travessão. Página 100. Qual é a função dos dois pontos no segundo parágrafo? Ele está introduzindo uma pergunta. Ele vai introduzir uma pergunta. Qual é o objetivo das reticências no último parágrafo? É a interrupção de uma frase, sugerindo uma pausa, sugerindo essa pausa, mas não uma pausa por pausar, mas é uma pausa no pensamento. Quando você para e fica... Então, é uma pausa no pensamento. Com isso, como eu vou pausar meu pensamento, é uma interrupção na frase. O narrador faz algumas perguntas ao longo da crônica. Sim, várias. Que efeito essas perguntas causam ao leitor? Na verdade, está criando um diálogo com o leitor, Está fazendo o leitor, levando o leitor a uma reflexão. E com isso cria essa aproximação entre o cronista e o leitor. F. Relacione as funções em que os sinais de pontuação em destaque nos trechos a seguir exercem no texto. Então, A. Será necessária medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? A. Eu vou marcar a última opção. Indicar supressão no texto transcrito. B. Olha, tanta tecnologia, eu vou marcar a segunda opção. Finalizar uma frase, indicando indignação. E C. E tive saudade de quando, no dizer de Rubens Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Vou marcar a primeira opção, indicar o término de uma frase. Então, como é que ficou?
C, B e A. 6. Identifique e copie da crônica os trechos em que a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão explicativa. Então, o que é uma expressão explicativa? Quando um exemplo que eu vou dar. Patrícia, professora de língua portuguesa, está com saudade dos alunos. O que é uma expressão explicativa? Virá entre vírgulas. Quando eu falo Patrícia, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, está com saudade dos seus alunos, esse professora de língua portuguesa que está entre vírgulas está explicando, é um termo que está explicando quem é Patrícia, ok? Então, essa daí é uma expressão explicativa. E aqui é o que ele está pedindo. Identifique e copie da crônica os trechos em que a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão explicativa. Então, eu tenho aqui, eu posso colocar, mas tive saudade deles, vírgula, ou melhor, vírgula, de um tempo em que não dependia eletronicamente de outros para fazer mínimas tarefas. Ok? Essa é a primeira parte que eu posso tirar. Mas tive saudade deles, vírgula. Ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar. Tá no início da segunda, logo no início do segundo parágrafo, na segunda linha. Aqui. Mas tive saudades dele. Então, esse é o primeiro exemplo que eu posso utilizar. E o segundo exemplo, quem queira também colocar, uma torneira, por exemplo, era algo simples. Né? Quando eu falo uma torneira, por exemplo, era algo simples, isso também, esse por exemplo, se nós olharmos no texto, está entre parênteses. Então, por exemplo, está aí explicando essa frase. Que no mesmo parágrafo, né, no segundo parágrafo, logo depois da que nós escrevemos, tem uma torneira, por exemplo, ok? Essa frasezinha, por exemplo, era algo simples, me indica essa questão de expressão explicativa. 7. Transcreva o trecho da crônica em que a vírgula foi utilizada para isolar uma informação que especifica ou explica um termo anterior. Eu posso tirar do meu último parágrafo. Deixa eu ver aqui. Claro, não, continua ainda no segundo parágrafo. No final, mais pro final, no meio final. Nossa, tá caindo tudo. Aqui, ó. Claro que o Google, então essa parte, até o pontinho, claro que o Google se complete no computador, que facilita os personagens, para quem não precisa ir fundo nos assuntos, mas em muitos casos nos intriga. Ok? Até o ponto, até a pontuação. Página 101. Agora leia atentamente o anúncio da vírgula. Leia atentamente o anúncio a seguir. Vírgula, a vírgula pode ser, tá aqui nossa propaganda. Quem é o anunciante dessa campanha? A quem ele se destina? A Associação Brasileira de Imprensa. E quem se destina? Aos leitores em geral. B. O título do anúncio apresenta um sinal de pontuação substituindo uma letra. Qual é esse sinal de pontuação e qual letra ele substituiu? A vírgula, né, e está substituindo a letra G. C. Por que houve essa substituição?
para poder chamar a atenção do leitor, né? É uma forma de chamar a atenção do leitor para o anúncio, o assunto a ser tratado. B. Logo abaixo à direita da mensagem, em destaque do assunto, está escrito: uma vírgula muda tudo. Você concorda com essa afirmação? Então, aqui é uma resposta pessoal. Página 102, número 3. Leia os pares das frases a seguir e escreva o efeito que a ausência da mudança de posição da vírgula causou na cada uma delas. Então, eu tenho não, espere. E depois eu tenho não espere. Então, o que isso é? Qual é a mudança que se causa? Uma vez eu digo para esperar e na outra eu digo para não esperar. Então, na primeira eu digo para esperar, na segunda eu digo para não esperar. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, o que eu quero dizer? Que em vez de eu dizer que ele sozinho consegue resolver, isso só ele resolve, né? Eu disse o quê? Que somente ele consegue resolver. No qual algo que se possa resolver sozinho, né? E se resolva sozinho. Na outra, eu digo que somente ele pode resolver, ok? E na C, aceito, obrigado. Aceito, obrigado. E na outra eu falo aceito, obrigado. O que isso está querendo dizer? Uma eu estou falando aceito, obrigado. Estou recebendo, estou agradecendo. Dizendo que eu aceito e eu agradeço. E no segundo eu estou cobrando, né, um obrigado. Aceito, obrigado. Ok? Está aceitando por obrigação, né? Não é por livre, espontânea vontade, como na primeira. Aceito, obrigado. Nessa segunda tem uma pressão. Eu estou sendo obrigado a aceitar. Ok? Corrigimos da 102. E nós percebemos que ficou a número 4 da 102, a 103 e 104. Então, vocês vão fazer 102, 103 e 104. 102, número 4, 103 toda e 104 toda, ok? Na próxima aula, nós iremos corrigir. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, envie, por favor. Não fique com as dúvidas, ok? Um beijo e até a próxima aula.